Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Engenharia Não É Só Canteiro de Obras. Então, a gente traz alguns pontos aqui para mostrar um outro ponto de visão para vocês, que há outras áreas que a gente pode estar trabalhando e que são muito boas também, né? Que não existe apenas o canteiro de obras. Então, o tema que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje é como que a gente pode empreender com orçamento de obras. Então, para quem não me conhece, eu sou Marielle, né, Dombrowski. Eu sou especialista em custos de obras, então eu atuo nessa área de engenharia de custos, mas eu acho bacana eu trazer aqui as minhas vivências focado em orçamento de obras, né? Que engenharia de custos não é apenas orçamento, mas eu acho bacana de trazer a minha vivência aqui para vocês, do que eu já passei e o que eu posso contribuir com mais profissionais para viverem disso, né? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que debater aqui é o que seria empreender. O que é empreender? Então, assim, empreender, gente, é você ter um negócio, né, que te gere frutos aí, no caso, financeiros, né? E o legal de eu trazer aqui para vocês é que quando a gente fala em empreender, no caso, a gente tem que pensar que a gente não precisa ser bom em tudo para empreender. Então, quando a gente tem um empreendedor, a gente não tem ali todas as características 100%, todas as habilidades bem definidas, bem, no caso, com competências realmente ali, sempre nota 10 em tudo. Não, na verdade, um empreendedor, ele acaba tendo ali os seus pontos fortes e acaba aproveitando disso para empreender no mercado, né? Usando as suas melhores competências para se destacar no mercado. E com o orçamento de obras é a mesma coisa. Então, tenho certeza que se você entrou aqui nesse vídeo de como empreender com orçamento de obras, ou você já está nessa área, você já tem esses pontos fortes, né, desse tipo de profissional, ou então você, no caso, está querendo entrar para essa área, conhecer um pouquinho, enfim. Então, eu vou trazer aqui minhas vivências que eu tenho certeza que vai ajudar muito aqui vocês. Então, um dos primeiros pontos que eu queria falar para vocês é sobre a minha história, que eu acho que alguns talvez vão se conectar. Para quem não conhece a minha história, né? Quando eu comecei a trabalhar com orçamento de obras, só para vocês entenderem aqui, eu comecei a trabalhar com orçamento de obras e já foi dentro de uma empresa. Então, eu fui contratada para assumir ali, basicamente, o setor de orçamentos. E eu não tinha ninguém para me ajudar, eu fui aprendendo tudo sozinha, eu achava que fazer orçamentos era apenas puxar composições, e não é isso, né? Então, quem acha que orçamento é puxar composição e colocar lá metragem de projeto, talvez você tenha que estudar um pouquinho mais, porque não é somente isso um orçamento, né? Tem todo um estudo, um planejamento por trás para ter de fato um resultado eficiente lá no final da obra. Mas o que acontece? Quando eu fui contratada para essa área de orçamentos, eu não conhecia sobre a área e no caso eu acabei aprendendo realmente sozinha ali, né, sobre essa área. E eu acabei sempre trabalhando dentro de empresas nessa área. Então, antes de eu trabalhar com orçamento, eu trabalhei também em canteiro, participei da parte de qualidade, depois que eu vim para essa área. Mas a partir que eu mudei para essa área, eu sempre trabalhei dentro de empresas. E eu, no caso, não vi as oportunidades que tinha no mercado. Então, pode ser que você hoje esteja nessa situação, né? Às vezes de não ver oportunidade, como que a gente faz para se sobressair, como que a gente trabalha essa questão, mas eu vou falar aqui mais adiante para vocês. Mas o bacana de eu trazer aqui para vocês é que eu não via essa oportunidade no mercado de sair e empreender com orçamentos. Ali, quando eu entrei nessa empresa para trabalhar com orçamentos, eu passei para outras duas empresas até chegar aí à coordenação desse setor em uma grande incorporadora aqui do sul do Brasil. E no caso, eu percebi
uma certa oportunidade, né? Então, quando eu já estava trabalhando nessa área, o que eu percebi? Quando eu já estava ganhando experiências, sabendo lidar, sabia realmente o que era um orçamento, como fazer a parte de controle, né? Eu fiz a implantação do sistema de orçamento dentro da empresa, então eu já sabia tudo perfeitamente. E aí eu comecei a ver as oportunidades no mercado. E como que eu comecei a ver essas oportunidades no mercado? Acontecia que eu, como coordenadora da área dentro da empresa, eu contratava serviços de terceiros para nos ajudar na demanda dentro da empresa. Então, eu não sabia, quando eu trabalhava lá atrás, que eu poderia trabalhar para outras empresas, que eu poderia prestar serviço, né, desse tipo de trabalho. E eu percebi que quando eu fui para esse campo, né, nessa empresa em específico, eu precisava contratar orçamentos de terceiros para ajudar na demanda. Porque por mais que eu tivesse uma equipe, por mais que eu tivesse aí pessoas para me ajudar, por mais que eu fosse responsável por aquilo, eu tinha um tempo, um prazo de entrega daquele serviço. Então, eu percebi que eu precisava contratar pessoas para me ajudar justamente naquela demanda ali que eu estava tendo. Então começou a cair um pouco a ficha para mim. E quando eu fui fazer o cálculo, né, de quanto que a gente estava pagando no serviço terceirizado, né, para profissionais de fora, para ajudar a demanda que tem dentro da empresa, nesse caso em específico, eu vi aí uma baita oportunidade. Porque a gente estava pagando bem para profissionais de fora. E a gente sabe que quando a gente precisa de um serviço, no caso, a gente tem uma demanda ali, precisa contratar alguém, e você sabe que tem que ser uma pessoa responsável, que faça um bom trabalho, a gente acaba pagando o valor realmente que tem que ser pago, né? Então, não é assim qualquer profissional também. A gente tem uma certa responsabilidade em passar orçamentos, principalmente orçamentos grandes, né? Que eu já vou contar uma história aí para vocês. Mas tem uma certa responsabilidade. Então, eu percebi que esses profissionais que a gente acabava contratando tiravam um valor bem legal. Até maior, se for parar para comparar as horas trabalhadas, né, pelo preço pago nesse tipo de prestação de serviço, e for comparar, por exemplo, com o salário que eu estava tendo como coordenadora da área dentro da empresa, acabava que se fosse contabilizar as horas realmente, o pessoal de fora, né, o terceirizado, acabava ganhando até mais do que eu, como estava comparado com o que eu estava ganhando como coordenadora da área. Então aí acendeu um alerta para mim, né? Eu pensei, gente, então isso daqui eu já comecei a olhar com os outros olhos. Eu falei assim, não é possível, será? Será que eu dou conta de ir para o mercado, trabalhar com isso e não apenas para uma empresa em específico? E começou a acender aquela luz ali, né? Olha, atenção, né? E não somente isso, mas como eu trabalhava ainda numa incorporadora, que no caso era o mesmo cargo aqui, a mesma empresa, eu validava orçamentos de construtoras. Então, só para vocês entenderem o contexto, eu validava o orçamento das construtoras. E quando eu recebia esses orçamentos, eu comparava realmente com o que a gente já tinha previsto que ia ser gasto, estudado. Então, e como era preço fechado, a gente sempre debatia, via o que estava batendo, o que não estava. E eu vou falar para vocês, gente, muitos orçamentos vinham, né, pra gente, para ter essa contratação, com 1 milhão, 2 milhões de diferença. E tanto para mais quanto para menos. Então, na verdade, assim, se a gente for parar para ver, não tem profissionais tão capacitados assim no mercado, ou até mesmo pode ser que por parte da construtora ou não tem uma equipe, ou enfim, houve alguma falha ali, vamos dizer assim, que no caso teve esse desvio tão grande nos orçamentos. Então aquilo eu falava, gente, realmente eu acho que
se eu tiver um bom profissional fora da empresa fazendo serviços, prestando esse serviço para outras empresas, eu acho que seria uma boa. Aí eu comecei a realmente ver os fatos que chegavam até mim. E não somente isso, então foram vários casos que eu quero trazer aqui para vocês. Por que eu decidi empreender, sair de dentro da empresa também, como que eu fiz, o que vocês também acho que devem fazer para empreender nessa área, mas só para vocês entenderem realmente o contexto, né? Que eu tive toda uma vivência para partir para isso, e eu quero deixar bem claro aqui para vocês. E a outra coisa que eu ia falar é que eu mesmo dentro da empresa, eu recebia contato, né, de outras empresas que elas estavam precisando fazer orçamento, e quando eu fui ver, eram empresas concorrentes da que eu estava. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu me dedico 100%. Então, assim, a empresa que eu tava, eu me dedicava 100%. Eu não tinha nem tempo de pensar em fazer esses serviços por fora. Realmente não dava tempo, era muita coisa, era muito puxado, enfim, não tinha como. E eu recebia, às vezes, olha, será que você se interessa em fazer um orçamento? A gente tá precisando fazer um orçamento? E acabou que eu acabei recusando esses serviços porque eu estava dentro da empresa, e até por questão também de ética, que no caso era concorrência, enfim, então nem queria me envolver com isso. Então eu tive ainda, no caso, que recusar alguns serviços. Então, só para vocês entenderem, olha só quanta coisa que eu acabei passando para entender essa oportunidade no mercado, porque a gente sabe que não tem pessoas que ficam falando das oportunidades que tem, como fazer, por que é uma área importante, é uma área, no caso, que você consegue empreender, porque é uma área realmente pouco explorada, é uma área pouco explorada no mercado, tem pouquíssimos profissionais, né? Então, assim, quando eu percebi que estava acontecendo tudo isso comigo, o que eu decidi fazer? Eu decidi sair da empresa que eu estava. Eu decidi começar a empreender na área. Então, por mais que eu tivesse uma segurança dentro da empresa, a gente sabe que a questão é que você tem um teto de ganho dentro da empresa. E eu queria mais. Então, eu sabia que se eu saísse para fora, aprendesse a empreender, trabalhasse com mais empresas, eu não teria um teto de ganhos. Até porque eu já estava vendo que tinha gente procurando, tinha profissional que estava prestando esse tipo de serviço, estava tirando um dinheiro legal aí, né? E que eu acabo sempre passando aqui nos meus conteúdos, né? Como que vocês atingem faturamentos aí de 6 a 15 mil. Então, eu vi assim que era muito bom para mim sair da empresa, ir para o mercado e, no caso, trabalhar com mais e mais empresas. Então eu decidi me desligar de tudo, me desliguei da empresa e comecei a conhecer esse mercado sendo empreendedora e não mais uma colaboradora de dentro da empresa, né? Quando eu era contratada. E aí, gente, o que acontece? Eu fui para o mercado, eu comecei a, no caso, pesquisar, saber como que funcionava, porque uma coisa é trabalhar dentro da empresa, onde você já tem o que fazer, você já tem ali as diretrizes, você tem um superior acima de você para tudo que você precisar realmente validar, né? Ver se está no caminho certo, se é isso para fazer e tudo mais. E quando a gente vai para o mercado mesmo, a gente tem que começar no caso, buscar clientes, entender como funciona, porque agora você está vendendo um serviço. Então, eu comecei a trabalhar essa questão no mercado. Então, não foi logo de cara. A gente não descobre as coisas assim. Eu fui pro mercado, conversei com arquitetos, conversei com construtores, até entender tudo isso que eu tô passando aqui para vocês. Então, assim, eu vou dar exemplos aqui, né, do que vocês podem abordar para começar a empreender nessa área. Então, esse ramo de orçamentos é um ramo, assim, com uma clientela gigantesca. Se vocês forem ver, nessa área, a gente tem aí arquitetos,
a gente tem construtoras, a gente tem incorporadoras, a gente tem engenheiros de obras e até mesmo parte de cliente final, investidores. Então, tudo que envolve custo para construir está ligado ao orçamento, né? Então, a gente tem uma clientela muito grande. E o que eu percebi, né? Então, assim, quando a gente acaba... Eu vou abrir um diferencial aqui entre arquitetos e mais essa questão, no caso de construtoras e incorporadoras, que são aí os grandes clientes que a gente tem nessa área. Então, assim, os arquitetos, o que acontece? Os arquitetos, eles acabam fazendo os projetos, então tem escritórios de arquitetura que trabalham somente com o projeto arquitetônico, tem escritórios de arquitetura que trabalham com o arquitetônico e complementares, e tem escritórios de arquitetura que trabalham com os projetos, com os complementares e ainda essa parte de execução. Então, assim, a gente tem que entender com qual tipo de cliente que você também quer fazer parceria. Então, trazendo essa parte dos arquitetos aqui, quando a gente aborda os arquitetos para conversar, para tentar fazer parceria, a gente sempre tem que mostrar algo que agregue realmente ao arquiteto. E muitas vezes, o que acontece no ramo da arquitetura, né? Os clientes dos arquitetos procuram um arquiteto porque gostaram do gosto, do estilo do arquiteto, enfim, e acabam confiando simplesmente no arquiteto, né? Porque é o arquiteto que vai ali idealizar o sonho do cliente. E muitas vezes, né, esses clientes que procuram arquitetos e tudo mais, talvez não estão tão interessados assim financeiramente em saber o custo mais real possível de uma obra. E assim, como eles não têm esse interesse realmente em saber o custo exato, porque a gente consegue fazer uma estimativa, qualquer pessoa aqui consegue pegar uma metragem quadrada e multiplicar por um valor por metro quadrado, é uma estimativa. Mas para o arquiteto tem que ter algo aí por trás, né, para conseguir fazer esse tipo de parceria, de estudos, né, com nós, engenheiro de custos ou até mesmo orçamentistas. Então, assim, eu vejo que são dois ramos legais ali dentro dos arquitetos de trabalhar, essa questão de fazer parceria realmente, né, e também quando são trabalhos muito diferenciados. E o que eu quero falar com isso? Eu vou exemplificar um pouco melhor. Quando a gente fala em fazer parcerias com arquitetos, provavelmente alguns de vocês aqui já ouviu falar desse termo, que é o termo RT, que é o quê? Reserva técnica. Então, sempre quando um arquiteto indica, por exemplo, vamos supor aqui, o projetista lá estrutural, e esse cliente foi lá e contratou esse projetista estrutural, como foi, né, indicação do arquiteto, esse projetista acaba reservando aí uma reserva técnica, um certo percentual, para passar para o arquiteto, já que foi indicação do arquiteto. Então, tem muito disso no mercado e a gente sempre tem que pensar em fazer parceria e mostrar aquilo que realmente faz sentido para quem está te contratando e que tem um certo valor. Qual que é a troca realmente? O que um arquiteto ganha em saber o custo exato de uma obra, né? Se ele já tem um cliente que já tem ali um poder, digamos, aquisitivo, enfim, por que ele teria um orçamento muito mais assertivo? Então, claro que tem os benefícios para passar para o cliente, mas o benefício do arquiteto te indicar vem dessa parte da RT. Então, acaba se formando aí uma parceria, né? E no caso, que eu estava falando ali em projetos diferenciados, são projetos que fogem basicamente do comum. E o que eu quero falar com isso, né? Esses tempos atrás, eu recebi aí um projeto de uma casa que era totalmente rústica. Então, essa casa rústica, ela tinha pilares aparentes, ela tinha ali a parte da tubulação aparente também, tem os tijolos à vista. Então, assim,
uma casa totalmente rústica e a gente não tem um valor por metro quadrado, né? Conhecido aí, por exemplo, pelo Cube ou pelo Sinap, para multiplicar pela metragem da casa, porque é uma casa totalmente diferenciada, é um padrão de execução diferente. Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de trabalho também, sendo mais específico para projetos diferenciados, né? Questão também de sustentabilidade, né? Então, quem aí preza pela sustentabilidade, de fazer comparativos, então são parcerias que a gente consegue fazer. Eu falei aqui da parte do ramo dos arquitetos, certo? Agora eu vou focar na questão de orçamento aí para construtoras e incorporadoras. Então, assim, para construtoras, conforme eu falei para vocês já ali, né, basicamente no início do vídeo, que eu passei por essa questão de avaliar o orçamento das construtoras, de fazer contratação terceirizada, enfim. E eu vejo que, assim, tem uma demanda muito grande em ter profissionais capacitados no mercado, né? E essa parte das construtoras, elas acabam pagando para não ter dor de cabeça, não ter um furo no orçamento, na contratação, enfim. Então, assim, existe essa demanda por parte das construtoras e incorporadoras que vem desde a parte lá do estudo preliminar de custos, né? Para ver se está dentro do esperado que a obra vai custar, né? Porque tem a questão ali da parte de venda, de lançamento dessas unidades, então tem que ter um estudo preliminar de custos, até mesmo essa parte de fazer o orçamento executivo realmente, né? Porque muitas construtoras e incorporadoras tem já um setor dentro da empresa, assim como eu trabalhava para um setor, mas quando a demanda aumenta, a gente procura profissionais fora, justamente para fazer esse tipo de contratação para ajudar na demanda. Mas eu falo para vocês que com os furos que eu peguei, né, nos orçamentos que eu falei para vocês, que eu já tinha avaliado, validado, enfim, eu vi que tinha uma certa carência também dessas empresas não ter um estudo, um profissional que realmente faça esse tipo de serviço. Então, as construtoras e incorporadoras têm uma... como é que eu posso dizer? Na verdade, a gente, né, tem uma oportunidade muito grande com esse tipo de cliente, porque a construtora ela precisa de um orçamento assertivo, ainda mais se ela quer crescer, né? Ela, no caso, precisa saber realmente quanto que ela gasta, quanto que ela vai ter de lucro, e muitas vezes isso é um pesadelo para os construtores e incorporadores, porque hoje a gente tem uma média no mercado de aproximadamente 21,7% de desvio do custo realmente ali executado, já a obra executada, do custo que foi planejado lá inicialmente. Então pensa só o tamanho do desvio, né? 21,7%. Então se vocês forem ver uma obra pequena de 1 milhão, né? Assim, pequena assim, né? Para alguns pode ser um pouco grande, mas obra de 1 milhão, 21,7% já é o quê? Já é 217 mil de desvio, né? Então imagina chegar para um cliente de 1 milhão, vai gastar 1 milhão e falar assim, olha, ultrapassou 220 mil. Então assim, é muita coisa. Então, existe demanda no mercado. Tem empresas que já têm o setor dentro da empresa, que vai precisar fazer esse tipo de contratação para, no caso, atender a demanda que vai ter dentro da empresa mesmo. E tem essas outras empresas que não têm o setor dentro da empresa e que é uma baita oportunidade, porque você consegue, né, entrar em contato com essas construtoras, incorporadoras e mostrar o valor do seu serviço, apresentar um bom serviço e começar a partir daí a prestar aí serviços exclusivamente para aquela empresa. Então você acaba criando parcerias. Então é legal que quando você entrega algo de qualidade, você consegue fechar as obras futuras, né, daquele cliente teu.
E também não só isso, mas também a parte da indicação, né? Que vem dos clientes. Muitos clientes chegam até mim através da indicação dos meus clientes. Então, assim, é uma área assim que falta profissional realmente. Então tem uma oportunidade muito grande aí para vocês estarem empreendendo. E assim, eu vou falar aqui para vocês que existe demanda no mercado. Existe demanda no mercado. Se você já atua na área ou você quer começar na área e você não está vendo isso, é porque tem algum problema aí, né? Então, assim, se você já atua e você não está vendo que tem essa demanda para você empreender com orçamentos, pode ser que você está caindo aí em alguma armadilha. E agora eu vou trazer aqui para vocês quais que são essas armadilhas que eu percebo, tá? Então, assim, uma das armadilhas que eu vejo é que se você não está vendo esse tipo de oportunidade, você pode estar aí, no caso, não entregando um serviço com um nível tão bom assim. Por que eu digo isso? São vários os pontos que eu vou apresentar aqui, tá? Mas aí vocês conseguem verificar talvez onde que possa estar tendo essa falha. Então, assim, se você acaba não entregando um bom serviço, quer dizer que você talvez não esteja tão capacitado para entregar um bom serviço, né? E a gente sabe que hoje, para a gente prestar serviço, para a gente, no caso, vender o nosso serviço, a gente precisa, no caso, se capacitar e entregar um serviço que seja bom. Que nem eu falei aqui para vocês, que a gente tem que acabar não só vendendo um serviço para o cliente, mas criar ali uma parceria, né? Ter ali a fidelização do cliente. Então, se você não está tendo fidelização, né? Se você não está tendo clientes que façam indicação, uma das falhas pode ser essa questão aqui que eu falei para vocês, de realmente se capacitar para vocês entregarem um bom serviço, né? Um bom trabalho. Outro erro, outra armadilha que pode estar acontecendo se você não está vendo que tem oportunidade no mercado para empreender com orçamentos, é a questão também de não saber vender. Porque assim, não adianta você ser o melhor profissional, você ser o melhor orçamentista, se você não sabe vender. Né? Porque a venda é ali a questão da persuasão, você saber apresentar o serviço, o que o cliente ganha com a sua prestação de serviço. Então eu já dei até um spoiler aqui para vocês, que é a questão dos arquitetos, eles têm que ter algum ganho que seja vantajoso para ele, né? E o que seria? Porque não é bem o arquiteto que vai ter esses benefícios. Então eu já dei um spoiler ali para vocês, que é a questão da RT. Então assim, tem essa questão de você saber vender, né? Então, se você sabe fazer orçamento, você já está num nível muito bom, assim, se é um orçamentista top, mas se você talvez não está fechando contrato, pode ser que você não está sabendo vender o seu serviço, né? Então, entra essa questão aqui também. Então, essa pode ser uma falha, que a gente tem que estar sempre se capacitando também nessa questão de vendas, né? Ainda mais na engenharia, que a gente acaba não sendo treinados aí para vender, né? Mas sim para trabalhar dentro de uma empresa. Então a gente tem que acabar se capacitando, existem técnicas de persuasão, gatilhos mentais. Já vão anotando aí que eu tô dando várias dicas aqui, né? Então essa pode ser uma falha também. E a outra falha que eu queria comentar aqui seria a questão de não se posicionar. Então, se você não está fechando serviço, se você não está conseguindo empreender nessa área, pode ser por causa de um desses pontos que eu estou trazendo aqui. E esse é legal eu comentar com vocês da questão de posicionamento, porque se você, vamos supor aqui, você é um profissional bem capacitado, você é um profissional aí que sabe vender. Só que, mesmo assim, está sendo mais difícil para você, então quer dizer que talvez você não esteja posicionado. E quando a gente fala em estar posicionado, é a questão que a gente acaba trabalhando mais
a captação passiva, né? Porque a captação ativa é você ir até o cliente, então se você sabe vender, você vai se dar bem. Mas tem a captação aí passiva, que é o quê? As próprias empresas já chegarem até você sem você fazer esforço nenhum. Então você estar posicionado. E o poder que é estar posicionado, vocês não têm ideia o poder que é estar posicionado. Porque assim, muitos, garanto que trabalham com isso, mas talvez as outras pessoas não saibam. Então é a mesma coisa. Não adianta você ser o melhor profissional se você não é visto, que as pessoas não sabem o que você faz. Como é que as pessoas vão te indicar? Como as pessoas vão te procurar? E assim, hoje, né, no caso, quando eu falo em posicionamento, entra muito forte essa questão aí das redes sociais, né? Porque, gente, hoje, né, para trabalhar nessa área, principalmente com o orçamento ali de obras, vocês não têm uma limitação geográfica. Então, assim, na internet não existem cidades, na internet não existem estados, né? Na internet, na verdade, assim, é basicamente sem fronteiras. Então, você pode fazer um orçamento de qualquer região do Brasil, claro que tem ali, no caso, vai ter um trabalho para desenvolver cartela de fornecedores e tudo mais, mas vocês conseguem atuar em qualquer área do Brasil, né? Não é uma coisa que você precisa estar fixo em algum local para fazer o orçamento de tal obra, né? Então, é assim, algo totalmente sem fronteiras. E por isso que eu falo que essa questão das redes sociais veio assim como algo muito forte, né? E eu falo a questão de posicionamento, é a questão de você se mostrar para esse público que você tem acesso, que no caso é a internet, que é o público, vamos supor, aqui do Brasil inteiro, né? Ou especificamente da região que você está, de mostrar que realmente você trabalha com aquilo. E como a gente já sabe que essa área é pouco explorada, é algo que é fácil você se destacar. Então, assim, quando eu falo em se posicionar, é a questão de você deixar claro, olha, eu trabalho com isso, né? E eu sei que muitos aqui, assim como eu lá atrás, então isso a gente vai aprendendo ali, né, na nossa trajetória, enfim, mas muitos aqui, no caso, tem lá no perfil do LinkedIn ou do Instagram, Facebook, enfim, escrito engenheiro civil ou engenheira civil. Só que como que as pessoas vão saber exatamente que você trabalha com orçamento, né? Que a gente tá falando aqui em empreender com orçamento. Não tem como saber, porque engenharia civil, gente, é um leque muito amplo, né? Tem profissionais aí da engenharia civil que trabalham com estradas, tem profissionais de pontes, tem de projetos, tem de qualidade, tem de gestão, né, de obras, enfim. Então, assim, tem várias áreas dentro da engenharia civil. Então, você estar posicionado apenas como engenheiro civil é muito amplo, né? É muito amplo. Então, quando eu falo em se posicionar, é você colocar, né, se posicionar, olha, sou engenheira de custos, então, ou sou orçamentista, né, no caso. Então, as pessoas, os clientes chegam mais fácil até você porque você está posicionado. Então, se ele precisar de um orçamento, enfim, eles vão colocar lá na internet, né? Porque tá muito forte essa questão de tudo que a gente precisa, a gente vai e busca na internet para ver o que acha, dá uma analisada. Então, é a mesma coisa que acontece com a construção civil. Até eu vou contar aqui para vocês 2 cases aí, 2 histórias aí, que é justamente que entra nessa parte de posicionamento. Mas antes eu queria deixar claro que a gente tem que se posicionar dessa forma, né? Porque se o cliente precisa contratar um orçamento, como que você acha que eles vão pesquisar? Vão pesquisar engenheiros civis? Ou vão pesquisar especialistas daquela área que fazem o orçamento, né? Enfim, faz toda a parte ali do trabalho.
Então, vão procurar realmente um orçamentista ou um engenheiro de custos. Então, por isso que vem muito forte essa questão aqui do posicionamento. E assim, os cases que eu queria falar para vocês, que é legal compartilhar aqui, que essa questão de posicionamento ela é muito forte mesmo. Talvez algumas pessoas sejam mais resistentes a adotar esse tipo de posicionamento, mas se vocês forem ver, eu queria que vocês pensassem aqui, não somente na internet, né? Mas você não tem, às vezes, algum parente? Vamos trazer aqui para pessoas próximas de você. Por acaso você não tem algum parente que você não sabe exatamente o que aquele teu parente faz? Você não sabe com o que ele trabalha? E assim, não precisa muitas vezes estar lá na internet, né? Mas é você realmente saber, porque ele fala daquilo ou comenta, né? Explica, enfim. Então, a gente sempre tem aquele parente, às vezes, que não sabe o que exatamente que faz, não é assim? Então, quando eu falo em se posicionar, é justamente não somente as redes sociais, mas as pessoas saberem com o que você trabalha. Então, por exemplo, teus pais sabem exatamente que você faz orçamento, que você trabalha nessa área, né? Porque quando os nossos pais têm aquela mania de, a gente é engenheiro civil, acho que a gente constrói, não é bem assim, né? Então, eles sabem o que você faz, que se um dia aparecer um comentário, pedir uma indicação, como é que as pessoas vão te indicar se eles não sabem o que você faz? E isso eu falo desde dos pais, dos tios, dos primos, dos amigos, o teu círculo de convivência. Então não é somente as redes sociais, mas claro que as redes sociais acabam ajudando muito, né? Porque é ali realmente que as pessoas passam um grande período do tempo, né? Nas redes sociais, e quando você posta nas redes sociais é algo que muitas pessoas vão visualizar, vão saber que você tem conhecimento sobre aquilo, e que se algum dia aparecer alguém perguntando indicação de quem pode fazer um tipo de serviço, se conhece alguém para indicar, se aquela pessoa viu alguma postagem tua, ou enfim, ela vai lembrar, ela vai falar, opa, peraí, tenho sim quem indicar, porque ela viu aquilo realmente, né? Então é uma maneira de a gente atingir pessoas que não estão tão próximas assim da gente, como os nossos amigos, familiares, enfim. Então fica essa dica aqui para vocês, e que me ajudou muito, e eu vejo que vem muito forte essa parte de posicionamento. Inclusive, vou até comentar aqui a questão que também já me procuraram, né? Através do Instagram ali, através do Google, porque pesquisou lá realmente custos de obras, acabou me encontrando, enfim. Então, para vocês verem como que isso vai te ajudar nessa captação aí passiva, não é nem ativa. Nesse momento, você só está se posicionando para os clientes chegarem até você. Então, nesse momento que eu estou falando aqui de posicionamento, não é nem você ir até o cliente, mas o cliente já ir até você. Então, olha só que interessante. E acontece muito, né? Justamente porque essa área é pouco explorada. Justamente porque é pouco explorada, né? Tem poucos profissionais. Diferente, por exemplo, de estar lá engenheiro civil, que vai aparecer milhares de engenheiros civis, né? E engenheiras civis também. Então, fica aí de dica, essa é uma dica valiosíssima para vocês. E o que eu tenho para contar aqui para vocês, que eu até mencionei que eu ia contar 2 histórias aqui, que realmente essa parte de posicionamento também é importante, né? No caso, eu tenho uma aluna, né? Que no caso eu tenho o MTCO, para quem me conhece aqui, que é o método Trio de Custos de Obras, e que através desse método eu passo toda a parte prática da engenharia de custos, uma delas é o orçamento. E no MTCO, no caso, não somente essa parte prática que eu trago da engenharia de custos, né? Mas também eu ensino a fazer a venda desse serviço para vocês aí atingirem ganhos de 6 a 15 mil nessa área, né? Então, eu acabo trabalhando isso lá, trazendo a prática e essa parte também de vendas. E olha só como é as coisas, né? Eu tenho uma aluna
que ela, no caso, ela estava na Irlanda, ela veio para o Brasil, ela conversou comigo, enfim, tirou as dúvidas sobre o curso, viu que era realmente o que ela precisava, que ela queria começar a trabalhar com essa área aqui no Brasil, ela já atuava lá na Irlanda, mas as coisas da Irlanda é diferente aqui do Brasil, né? Totalmente diferente. Mas a questão que eu quero trazer é que após ela fazer o MTCO, por exemplo, ela começou a se posicionar, né, através das redes sociais. E olha só o que aconteceu. Em pouquíssimo tempo, se eu não me engano, tá? Eu vou falar aqui que eu me recordo que ela tinha me falado. Foi em 3 meses que ela fez o MTCO, aplicou tudo certinho, começou a se posicionar. Um construtor viu da região dela, que ela é do Nordeste, viu, gostou, viu que ela sabia sobre aquilo e chamou ela para fazer, apresentou os projetos e chamou ela para fazer uma proposta. Então, porque ela estava posicionada. E quando ela fez a proposta, ela fechou mais serviços de engenharia de custos, né? Mas eu vou falar especificamente de orçamento, já que esse vídeo é de orçamento, que no caso ela fechou com esse cliente que procurou ela, né, que viu que ela estava posicionada, entrou em contato com ela e eles fecharam aí um orçamento de R$12.000, né? Então, olha só o poder do posicionamento. E não somente ela, né, mas tem vários outros cases, mas eu vou trazer mais um case aqui, que é de uma outra aluna também, que é da região ali de Minas Gerais, né, que ela me falou assim, olha, Mari, eu vou falar pra você, eu me dedico pouco, ela falando assim, eu me dedico muito pouco mesmo a questão de posicionamento, e mesmo assim chega trabalho até mim, então mesmo assim eu recebo os projetos, faço as propostas, faço fechamento, enfim, e hoje ela está aí com ganhos mais de 6.500, acho que é a última vez que ela me passou, por mês. Então, justamente, olha só, se dedicando pouco a essa questão de posicionamento. Então, só para vocês verem, gente, a importância disso, né? Então, eu queria passar essa minha vivência para vocês, desde quando eu percebi que isso era uma oportunidade no mercado de trabalho, quando eu resolvi sair de uma empresa e ir para o mercado, para cima do mercado, aprender a vender serviço, enfim, toda essa parte de posicionamento, tudo que a gente acabou conversando aqui, e que às vezes, se você já está trabalhando na área, se você já atua com isso, ou se você quer entrar para essa área, e eu acho que é legal vocês terem conhecimento disso, né, que eu posso trazer das minhas vivências. Então, para quem já atua, se você não está tendo resultado com o orçamento de obras, né, com empreender nessa área, você pode estar falhando aí nesses 3 erros, 3 armadilhas que eu acabei comentando aqui com vocês, que é, no caso, não estar bem capacitado justamente para atingir potenciais clientes, para mostrar o seu valor. Você tem que saber o que você faz, o que você fala, enfim, saber de fato aquilo que você exerce, a atividade que você exerce, né? A qualidade que você oferece, certo? Ou você pode estar errando aí e talvez não saber vender, porque não adianta ser o melhor profissional se você não sabe vender isso para o cliente, mostrar o valor que isso tem para o cliente. Ou também o erro pode estar aí na questão de você, no caso, não estar se posicionando da maneira correta, por não estar chegando essa demanda até você, porque tem poucos profissionais na área, né? É uma área pouquíssimo explorada no mercado, né, da engenharia civil, tem poucos especialistas, então assim, é uma grande oportunidade. E a questão, só pra gente fechar a linha de raciocínio aqui, né, é a questão que quando a gente fala em não saber vender, a gente fala isso tanto da parte de captação ativa, né, que é a que eu vou para cima do mercado, do cliente, quanto na captação passiva, que é o cliente que chega até mim. Já essa questão do posicionamento, né, acaba, no caso, interferindo mais somente ali na captação passiva, né, que o cliente já chega até você com esse interesse. Então, assim, tem muito mercado
tem, assim, poucos profissionais na área, é uma área pouco explorada e não é à toa que eu saí de dentro de uma empresa, de um cargo super bom, para fora da empresa, ir para cima do mercado e captar clientes, e hoje eu tenho ganhos muito maiores comparado ao que eu estava dentro da empresa ainda como coordenadora. Então, deixo aqui a dica para vocês, e quem quer conhecer um pouco mais sobre essa área, não só de orçamentos, mas de engenharia de custos, eu convido vocês aqui, né, a se inscreverem no meu canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque eu sempre acabo passando algumas dicas e também trabalho essa questão de vocês chegarem, né, a ganhos de 6 a 15 mil nessa área pouco explorada, né, da engenharia civil. E quando eu falo de 6 a 15 mil, se refere aí a tanto colaboradores, né, que são CLT, né, pessoas que são contratadas dentro da empresa, assim como autônomos, né? Então, deixo aqui o meu convite para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que, se esse vídeo realmente foi relevante e vocês acharam importante, acharam bacana o conteúdo, que vocês também compartilhem com mais profissionais para a gente, no caso, divulgar essa área, mostrar para o mercado da engenharia civil que tem sim muita oportunidade e como que a gente pode, no caso, proceder isso, né, no mercado, né? Então, se essa live foi legal, se esse vídeo foi legal, eu peço aqui para vocês compartilharem aí com os colegas de vocês. Certo, pessoal? E já deixa aqui o seu comentário, o que você achou sobre esse vídeo. Então é isso e até a próxima!